Muita gente fala da paz. Mas o que é paz? Quando você olha para a história, houve um período muito importante chamado de Paz Romana. Esse período, que se estendeu do ano 127 a.C. até 180 depois de Cristo, foi um período em que as legiões romanas se instauraram nas províncias conquistadas e passaram a determinar a paz, ironicamente, pelo uso das armas. Era uma paz imposta. Hoje não é muito diferente quando a gente olha para o quadro geral e vê que, por exemplo, a ONU mantém tropas de paz. Eu não estou aqui reclamando da política da ONU, mas se há necessidade de uma guerra para garantir a paz, isso é um péssimo indicativo. É porque certamente estamos nos referindo aí a algum tipo de paz que é, na verdade, aparente. E uma paz aparente não pode ser uma paz real. Muitas pessoas também falam de paz no nível pessoal, e há muitas expressões populares que denotam isso. Como, por exemplo, deixe-me em paz, ou simplesmente quando alguém afirma estou em paz. A palavra sossegado também implica isso. São vários estados de espírito que dependem de circunstâncias e que muitas vezes são volúveis, alteráveis, passíveis de mudança. Mas nesse vídeo eu falo para você sobre a paz real que é garantida pelo Evangelho. O que Jesus quis dizer quando falou realmente em paz? Esse aqui é o canal Todavia, que a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Você já sabe todo o ritual do YouTube, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Para você testar o canal, veja os nossos vídeos mais recentes e inclusive as nossas playlists. Há muitos textos na Bíblia que tratam de paz, e o nosso objetivo aqui não é fazer um levantamento desses textos, mas estudar um texto específico. Em João 14, de 22 a 27, nós lemos o seguinte: Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O que Jesus quer dizer nesse contexto? Vale lembrar que aqui Jesus está se despedindo dos discípulos. A partir de João 13 nós temos a última ceia, em João 14 Jesus já começa o seu discurso de despedida, que vai até o capítulo 16. Nesses capítulos são ditas muitas coisas importantes que vão, de certa maneira, se refletir nesse texto que estamos estudando. Então, para a gente poder aproveitar bem o que realmente a palavra de Deus quer nos dizer, eu sugiro aqui extrairmos 3 lições desse capítulo. A primeira lição que eu quero sugerir é que Jesus se manifesta a quem obedece à sua palavra. Veja que a palavra está no centro aqui. A palavra de Jesus é muito importante. Ela é a revelação da sua verdade. É isso que em João 17, na sua oração, Jesus afirma, que a sua palavra é a verdade e que, portanto, ela deve ser obedecida. O verdadeiro discípulo obedece às palavras de Jesus. Por isso, o verso 23 coloca uma condição: se alguém de fato ama Jesus, obedece a sua palavra. No verso seguinte, o contrário também é afirmado: aquele que não ama, naturalmente não vai obedecer às suas palavras. Para Jesus, a fidelidade à palavra é uma questão de amor. Mas não só isso. Ele garante que aquele que obedece à palavra vai receber a sua manifestação. Há muitos líderes religiosos que falam sobre a presença de Deus em cultos extraordinários, ou mesmo em milagres ou coisas sobrenaturais. Mas de acordo com o próprio Jesus, ele se manifesta, ele se faz presente quando a sua palavra é obedecida. A segunda lição é que Jesus se manifesta por meio da habitação divina no coração. Como consequência de obedecer a palavra, Jesus promete que ele e seu Pai virão fazer morada no coração daquele que for fiel. A gente precisa destrinchar um pouquinho isso e entender o que significa essa habitação no coração. Talvez a melhor forma da gente entender isso é juntar com as palavras de Paulo, quando ele diz que já não vive ele, mas Cristo vive nele. Portanto, ter a habitação divina, o Pai e o Filho morando em si,
implica que a vida passa a ter um outro direcionamento. Não é você mais que vai fazer escolhas, mas é o próprio Senhor que, habitando em você, vai direcionar a sua vida. Agora, Deus promete assumir o controle. Deus promete guiar, por meio da sua presença interior, aqueles que forem fiéis à sua palavra. E de acordo com o verso 26, isso só é possível mediante a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo enviado que se torna representante do Pai e do Filho. Em outras palavras, Pai e Filho só podem morar no coração do crente porque o Espírito Santo faz esse trabalho de representá-los. E o Espírito Santo é um elemento muito importante nesse contexto, afinal nós temos aí vários versos dedicados ao trabalho do Espírito Santo. Praticamente, João capítulo 16 é um dos grandes capítulos da Bíblia a desenvolver, a destrinchar com mais clareza esse tema, não só da pessoa, mas também da atuação do Espírito Santo. Eu gosto de perceber como não há divergência entre a atuação do Espírito Santo, a sua guia, e aquilo que nós encontramos na palavra. Há vários motivos para isso ao longo de todo o Novo Testamento, mas aqui o Espírito Santo é dado para cumprir algumas funções, especialmente lembrar de verdades anteriormente anunciadas pelo próprio Jesus, verdades reveladas na sua palavra. E talvez aqui a gente precise expandir o termo palavra. Palavra não no sentido apenas de texto escrito, a palavra de Deus, a Bíblia, mas também palavra na acepção daquilo que o próprio Jesus pessoalmente havia comunicado aos seus discípulos. Então palavra aí está no sentido de revelação. Lembrando que as instruções especiais dadas por Jesus aos seus discípulos acabaram servindo para a composição do Novo Testamento. Por isso se pode dizer de uma maneira muito precisa que o Novo Testamento é a palavra do Senhor Jesus. Nós encontramos ali as suas parábolas, os seus ditos, os seus conselhos, as entrevistas pessoais que ele teve, os seus grandes discursos para multidões de pessoas. Enfim, a essência dos ensinamentos de Cristo está nos evangelhos. E essa revelação serve para aclarar e complementar aquilo que já havia sido escrito pelos profetas do passado. Também serve como base para aquilo que os apóstolos iriam dizer no futuro, ou seja, a revelação geral de Deus é a sua palavra. E a essa revelação que o Espírito faria referência. Espírito e palavra andam juntos. O Espírito, na verdade, é uma pessoa divina enviada com uma missão de ajudar os discípulos a compreender, a aplicar e a lembrar das palavras ditas pelo próprio Jesus, das palavras reveladas por Jesus, as palavras de toda a Bíblia. Já vimos que Jesus se manifesta a quem obedece a palavra, já vimos que Jesus também se manifesta por meio da habitação divina, mas chegamos então aqui à nossa terceira e última lição. Jesus se manifesta por meio da paz que ele concede. E Jesus aqui caracteriza a sua paz como uma paz diferente da paz que existe no mundo. A paz que existe no mundo é uma paz aparente, como as tropas de paz, como a paz romana. Também não é uma paz subjetiva, apenas relacionada com o aspecto sentimental da pessoa. Estamos falando de uma paz verdadeira, baseada num compromisso indestrutível com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apenas aqueles que creem na palavra e que são guiados em íntima comunhão com o próprio Deus é que podem resistir a quaisquer intempéries. E ao longo da história do cristianismo, você vê várias testemunhas, vários mártires depondo a sua vida, passando pelas maiores perseguições, pelas condições subhumanas de viverem escondidos, de serem perseguidos, de terem que fugir. Eles suportam tudo isso, mas sem perder a paz. A paz do cristão ninguém a pode roubar. É mais do que um mero sentimento. É o cumprimento de uma promessa. É algo espiritual e sobrenatural. É fruto da segurança de que Deus guia sua vida e de que ele conhece a vontade de Deus por meio das Escrituras. Portanto, os governos mudam, as circunstâncias também, cada época é marcada por uma tendência, um certo tipo de pensamento, mas o cristão permanece fiel ao seu compromisso, vive como um discípulo inabalável, porque ele crê na promessa de um Deus que não falha. E você, o que pensa a respeito desse tipo de paz? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo, e aguardar porque nós temos muitas coisas boas vindo aqui nesse canal. Deus abençoe você, um forte abraço. Jesus, at peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the